pessoal, tudo bem? Aqui é a Ju e essa é a série 12 Princípios da Animação, em que eu comento um pouquinho mais com vocês sobre os famosos, princípios da animação. Cada vídeo eu tô falando de um. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre princípio da animação direta ou pose a pose. Eu já conversei um pouquinho com vocês sobre esse princípio no vídeo de exercícios iniciais, para começar na animação, que é, na verdade, mais do que um princípio, é um método de animação, São dois diferentes métodos que você pode usar para animar o seu personagem ou a sua cena. Basicamente, existe o princípio da animação direta, o que a gente chama de straight ahead, ou animação pose a pose, ou pose to pose. Existem benefícios e malefícios em usar cada um desses métodos, então eu vou comentar um pouquinho sobre eles com vocês. Na animação pose a pose, você desenha os frames iniciais e finais do seu movimento e depois volta preenchendo os meios, Então você planeja a sua animação um pouco mais precisamente. Você já sabe onde vai começar e onde vai terminar o seu movimento. E você só vai precisar se preocupar em animar ali os meios, os famosos in-betweens. Já na animação direta, você não tem essa preocupação. Você faz um desenho, faz outro desenho, faz outro desenho. Basicamente continua, vai animando conforme você vai. Não existe esse planejamento prévio igual existe na animação pose a pose. Pontos positivos da animação pose a pose. Por você ter um controle maior de onde vai terminar e começar o seu desenho, você evita que alguns erros comuns de animação aconteçam. Por exemplo, o personagem começar com uma cabeça desse tamanho e terminar com a cabecinha desse tamanho, porque conforme você vai desenhando e se você não tem um frame na frente para ver aonde que o seu desenho tem que terminar, é muito fácil de acabar se confundindo e perder ali o fio da meada, Acabar confundindo ali os tamanhos, as proporções do corpo do seu personagem e terminar com aquele personagem pequenininho. Então é um erro bastante comum. Isso evita um pouco disso. Ele também te economiza bastante trabalho, porque se você consegue ver uma prévia de como vai ficar o seu movimento só com os frames-chave, só com o frame inicial e o frame final, se você tiver algum problema ali na metade da animação que você veja que não tá gostando de alguma parte, é menos coisa pra você ter que refazer. Se você estiver fazendo um movimento, uma ação difícil, complexa, na animação direta, e você erra um frame, você tem que voltar e refazer vários frames atrás para poder corrigir a animação. Então, a animação pose a pose, ela tem esses dois pontos bastante positivos. E, nesse método, existem alguns jeitos de nomear os seus frames, as suas posições de desenho. A gente tem os famosos keyframes, ou frames-chave, que são basicamente as poses iniciais e finais do seu movimento, da sua ação, do seu personagem. Depois a gente tem os extremos, que você vai planejar o quão longe o seu personagem vai no movimento. Depois a gente tem as poses de passagem, ou breakdowns, que você vai decidir como os seus extremos vão se conectar. E por último, os in-betweens, os meios, que são o resto, os frames que sobram, aqueles espacinhos pequenininhos de movimento que você precisa preencher. Então esse vocabulário vocês podem ter certeza que vão ouvir bastante fazendo animação. Nem sempre você precisa preencher todos os espacinhos do in-between. Vão ter momentos em que você vai perceber que não tem necessidade de fazer todas as intervalações para um movimento, O movimento pode ser que seja um pouco mais rápido. E se você ficar preenchendo com muitos frames, esse movimento vai acabar ficando lento. Porque lembrando que quanto mais frames você coloca na sua animação, mais devagar ela fica. E quanto menos, mais rápida ela vai acontecer. A animação straight ahead, por outro lado, a animação direta, ela é boa para coisas que são imprevisíveis, para movimentos que você não consegue planejar. Por exemplo, ações controladas pela força da natureza. Fogo, água, poeira, explosões, são todas ações bastante imprevisíveis, que você, mesmo se você quisesse planejar, o movimento delas, em um certo momento é impossível de dizer aonde que a chama de uma fogueira começaria e terminaria e como você faria essa intervalação certinha, É muito difícil de prever isso. Então é melhor que você utilize o método do straight ahead
que não precisa de planejamento. E aí você vai animando mais pela sua intuição, né? O Spiritual Head é um método mais intuitivo de animação. Esse método também é interessante para ações sobrepostas, que é o princípio que eu vou falar sobre no próximo vídeo. Um exemplo de alguma coisa, de outro objeto um pouco mais imprevisível é cabelo, por exemplo, né? Então, se o personagem ele tá se movendo, pulando, e ele tem o cabelo atrás dele, geralmente você consegue fazer o cabelo ser um pouquinho mais livre de movimento e não necessariamente seguir ali um planejamento, né? Então é legal pra fazer nesse tipo de coisa também. Exercícios pra treinar a animação direta e pra treinar a pose to pose. Pra treinar a animação direta, como eu citei nos exemplos, é legal você fazer uma fogueira mesmo, né? Uma faísquinha de fogo, uma chama se movendo, ou até mesmo uma gotinha de água, né, caindo, pulando, deixando um rastro, né, uma mancha de água, assim. Coisas mais imprevisíveis, né, cabelo, esse tipo de coisa é legal de você treinar com animação direta, em algum exercício, nesses exercícios que eu citei. E um exercício para animação pose a pose é o walking cycle, né, o ciclo de caminhada. Eu acho que não tem exercício melhor para você treinar planejamento de pose do que o walking cycle, porque você precisa justamente daqueles frames que eu citei no vocabulário, né, os frames-chave, os extremos, a pose de passagem e os breakdowns, né, os in-betweens. Você vai precisar usar tudo isso para fazer um ciclo de caminhada. Então, é isso, gente. É isso que eu tinha pra adicionar pra vocês sobre o princípio de animação direta e pose to pose. Eu espero que tenha ajudado vocês aí e que vocês tenham pego algumas dicas e alguns aprendizados. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre o princípio de sobreporação, overlapping action. Se vocês quiserem assistir, estará logo aí na sequência da playlist. É isso, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e estamos conversados, por enquanto.